Olá, muito boa noite. Contem-me lá, quem está aí a ver? Já há umas semanas que eu não aparecia aqui. Este verão foi para descansar e relaxar e eu não tenho feito os diretos esta segunda-feira à noite. Mas agora estou de volta, agora começa a época escolar e começa a escola para mim também, pronto. Então, cá estou eu de volta. E eu hoje venho-vos falar de porque é que algumas mães cuidam dos filhos naturalmente e outras não. E o que é que vocês pensam sobre isto? Contem-me lá, deem-me aí o vosso insight sobre este assunto. Porque é que vocês pensam que algumas mães cuidam dos filhos naturalmente e outras não? O que é que acontece de diferente para que os cuidados de saúde também sejam diferentes? Contem-me lá, o que é que vocês acham sobre isto? Deixem-me ver aqui os comentários. Ok. Ora bem, aqui o Facebook está-me a mandar fechar coisas, como sempre. É o habitual, normal. E então, contem-me lá, estou à espera do vosso comentário. Fechar. E fechar aqui mais uma coisinha. E mais uma coisinha. E acho que já não consigo fechar mais nada. Ok. Pronto, já fechei muita coisa. Espero que resulte. Então, contem-me lá. Porquê é que vocês acham que isto acontece? O que é que vocês acham que pode ser a diferença para fazer com que uma mãe cuide dos seus filhos naturalmente, portanto, com produtos naturais, de forma natural, e outra não? Eu vou-vos dar aqui uma dica. Tem mais a ver com pensamentos do que com circunstâncias, ok? Vamos ver se esta cadeira vai um bocadinho mais para cima. Vai. Então, uma mãe cuida do seu filho naturalmente quando ela se empodera. Quando ela começa a acreditar que ela própria tem conhecimento e sabedoria suficiente para se ocupar dos cuidados de saúde dos seus filhos. E isto pode acontecer em várias fases da vida, pode acontecer desde a primeira gravidez ou ainda antes, ou pode acontecer mais tarde. E cada mãe estará no seu tempo de ver que ela chegou ao momento de cuidar dos seus filhos naturalmente. Mas a maior diferença não está nas circunstâncias, ou seja, não está no facto da criança adoecer mais ou adoecer muito ou adoecer muitas vezes. Até porque, por norma, as mães que cuidam naturalmente dos seus filhos vêm-nos a adoecer menos vezes e, portanto, elas, de certa forma, manipulam as suas circunstâncias, tornando os filhos menos doentes com cuidados naturais. Aquilo que acontece é a mãe que não cuida naturalmente dos seus filhos, ela terceirizou os cuidados de saúde. Ou seja, ela decidiu confiar em alguém que lhe vai dizer, que lhe vai fazer recomendações e que lhe vai dizer aquilo que entende que é melhor para ela. E por norma ela não vai ouvir muitas opiniões, ela vai ouvir apenas uma opinião médica. Enquanto que a mãe que usa cuidados de saúde naturais, por norma ela ouve várias opiniões ou até mesmo é seguida, ela e a família, por vários terapeutas de diferentes terapias naturais para garantir os resultados que ela busca. E, por norma, esta mãe que faz os cuidados de saúde naturais, ela acredita em si mesma para tomar as decisões. Ou seja, ela informa-se, ela empodera-se e depois ela decide sobre a saúde dos seus filhos, sobre a dela e sobre a de toda a família, normalmente. E qual é a maior diferença em relação aos nossos filhos
em termos de saúde. As crianças que são tratadas naturalmente, por norma, têm tendência a ficar doentes menos vezes e a superar os episódios de doença mais rapidamente. E isto tem a ver com o facto de os tratamentos naturais facilitarem ou promoverem a resposta imunitária da criança. E, portanto, a imunidade natural do organismo, que é aquela sabedoria com que o nosso organismo nos cura, vai estar mais presente e vai estar mais livre. Porque a medicação acaba por ter efeitos secundários e acaba também por ensinar ao sistema imunitário que ele não precisa de atuar ou não pode, até mesmo há uma inibição da atuação natural do sistema imunitário. Com isto não quer dizer, e eu não pratico de todo uma filosofia em que eu acredito que a mãe não deve recorrer à medicina. Claro que a mãe deve recorrer à medicina, a mãe deve recorrer ao médico, mas existem episódios de doença aguda, ligeira, que podem ser tratados de maneira natural. Agora, também não é seguro fazê-lo de uma forma autorrecreativa, ou seja, tratar naturalmente não é só a mãe ficar à espera que passe, nem é a mãe escolher aquilo que ela ouviu dizer ou que ela encontrou no Google que pode funcionar para aquele episódio de doença ou para aquele episódio de falta de saúde. Então, o que ela pode fazer é ser seguida por um terapeuta ou por vários terapeutas em quem ela confia e, ao mesmo tempo, ela sentir que é informada. É muito diferente alguém que te diz, faz isto porque eu sei o que é melhor para ti, de alguém que te explica porque é que vais fazer isto ou aquilo e quais vão ser as consequências de cada coisa que vais fazer e qual é o resultado que tu podes esperar das decisões que tu estás a tomar. E é isto que a mãe empoderada faz, é isto que a mãe que cuida naturalmente faz. Ela conhece a realidade e conhece os resultados das suas decisões e das suas escolhas. E hoje em dia começa-se a assistir exatamente ao contrário e de uma forma muito generalizada, de uma forma até muito mediatizada, em que as pessoas vão fazer uso de produtos e de práticas que elas desconhecem qual pode ser o resultado, quais podem ser os efeitos, quais podem ser as consequências. E é muito complicado decidir assim, porque quando tu recebes as consequências, às vezes tu nem associas. Ou seja, tu não vais criar essa associação mental, eu fiz isto e agora o efeito foi este. Eu fiz isto, o resultado foi este. Ok? E por isso é importante a informação, para que tu possas empoderar-te, para que tu possas decidir e para que tu possas praticar aquilo que é o que vai mais de encontro à tua filosofia de vida. Então, contem-me lá, quem está aqui a assistir, vocês usam produtos naturais, cuidam naturalmente dos vossos filhos, da vossa própria saúde, como é que vocês fazem isto, como é que vocês decidem e como é que vocês tomaram a consciência de que poderiam realmente ser a pessoa que decide na vossa casa e ser a pessoa que avalia as várias propostas e as várias hipóteses de tratamento. E esta palavra que eu usei, proposta, é uma palavra que devia ser usada mais vezes. E isto porque todos os profissionais que vão lidar com a nossa saúde, tal como todos os outros que lidam connosco, eles estão-nos só a apresentar uma proposta. E eu sou muito apologista, por exemplo, de fazer entrevistas a médicos. E isso é algo que eu faço, é algo que eu pratico, é algo que eu defendo. Ou seja, aquele profissional deve ser entrevistado por nós antes de ele ser contratado. Da mesma maneira que eu não assumo que qualquer pessoa pode vir aqui e fazer, por exemplo, obras na minha casa, eu vou primeiro pedir referências, entrevistar aquela pessoa, tentar perceber se ela é a pessoa certa e se ela me ouve antes de trabalhar comigo. Também os profissionais das outras áreas todas que lidam com a minha família são escolhidos assim. E ninguém está na posição privilegiada de vir a trabalhar connosco só porque fez um determinado curso ou uma determinada formação. Aliás, esse talvez seja
o menos relevante de todos os fatores que nos levam a decidir por alguém ou a decidir por eliminar alguém da nossa ponderação. Então, entrevistar estes profissionais para mim é um must-have, é uma necessidade. Eu nunca contrato um profissional sem o entrevistar, incluindo os médicos que lidam com a minha família. E às vezes a pessoa passa, mas depois mais tarde revela ali alguma coisa que nós não queremos, nós mudamos. Por norma, não usamos cá em casa, nem vamos usar nunca a expressão o médico mandou. Quem manda somos nós e, portanto, contratamos as pessoas ponderando quem são as pessoas certas para nós. Posto isto, os tratamentos são propostas de tratamento, ok? E tu nunca vais ter apenas uma proposta. Se tu ouvires muitas opiniões, tu vais ter muitas propostas. E se fores uma pessoa realmente bem informada, tu podes optar entre esta ou aquela proposta. Então, é importante que a mãe seja informada e que ela se empodere com essa informação, ou seja, que ela conheça a realidade, que ela saiba as consequências daquilo que ela decide fazer e que ela assuma que o poder da decisão é dela e quem vai lidar com as consequências é ela. Porque a realidade é essa. Se eu tomar uma decisão de saúde para os meus filhos, as consequências vão ser para mim, até eles terem 18 anos, ok? Da mesma maneira que, se eu tomo uma decisão sobre a minha saúde, as consequências são para mim. Então ninguém me pode dizer o que é melhor, se depois quem vai lidar com as consequências sou eu, ok? E por isso é que a informação é super importante e também por isso é que quanto mais informação as mães têm, mais elas acabam por optar pelos cuidados naturais, porque vão sabendo dos efeitos secundários e de outras consequências dos tratamentos convencionais e que por vezes não fazem muito sentido para situações ligeiras agudas em crianças saudáveis com constituições saudáveis, pronto, digamos assim, e sem problemas. Agora, para teres acesso a toda esta informação, tu realmente precisas de acompanhamento profissional e precisas de conseguir distinguir quem são aquelas pessoas que te informam realmente e que te orientam dentro daquilo que são as tuas vontades e aquelas que simplesmente sabem o que é melhor para ti. E então, contem-me lá, o que é que vocês pensam sobre isto, o que é que vocês fazem, o que é que têm feito até aqui e se vos trouxe alguma mudança à vossa realidade, à forma como encaram os cuidados de saúde da vossa família. Contem-me o que é que vocês pensam sobre isto. Vocês não me dizem nada. Eu quero saber, malta. Nem sequer me dizem que estão aqui, não me dizem olá. Isto realmente... Então, mães que cuidam dos filhos naturalmente, por norma, têm tendência a ter períodos de saúde mais prolongados e períodos de doença mais rápidos. Isto porque o nosso sistema imunitário ele precisa de estar tonificado, estar, como é que eu hei de dizer, estar exercitado, é isso mesmo. O sistema imunitário precisa de estar exercitado. E o que é que isto significa? Ele vê um agressor e ele lida com esse agressor, sem nenhuma interrupção e sem nenhuma interferência. E se isto acontecer com o nosso sistema imunitário... Olá, Cláudia! Olá! Finalmente alguém fala comigo. Então, o nosso sistema imunitário, se não for interrompido e se ele lidar com o agressor regularmente, ele treina-se. E cada vez ele vai ser melhor naquilo que faz. Então o que é que nós precisamos? Precisamos de lhe dar espaço, precisamos de acreditar nele e ao mesmo tempo dar-lhe um certo suporte. A medicina natural, ela é tipo
como dizer, a claque do sistema imunitário, ok? A medicina natural, ela está ali só a preparar o terreno, ok? E a fortalecer o sistema imunitário. Depois, quando ele entra em campo, nós só ficamos a gritar, vai, vai, vai. E os produtos naturais é isso que eles fazem, é, de certa forma, tonificar ainda mais, fortalecer ainda mais a imunidade pessoal e fazer com que o organismo se liberte dos agressores e se liberte das tentativas de agressão, das doenças, apenas com uma certa orientação daqueles produtos que estão a ser utilizados. Agora, o que é que nós precisamos? Precisamos de um sistema imunitário que trabalha à vontade, portanto, deixá-lo atuar, deixá-lo fazer o seu trabalho quando é esse momento e simplesmente apoiar. Se nós vamos bloquear a atuação imunitária, então nós vamos ensinar ao nosso sistema imunitário que ele não pode continuar a tratar de nós, não pode continuar a libertar-nos da doença. E como é que o sistema imunitário atua? Duas coisas principais: a inflamação e a circulação sanguínea. Ou seja, a circulação sanguínea vai para aquele lugar onde é preciso fazer uma luta e depois surge a inflamação, que normalmente é um certo inchaço, para que aquilo que está a causar o problema não saia daquele lugar. Ou seja, quando nós inchamos e criamos uma secreção, é para que aquela inflamação fique contida naquele lugar. A inflamação é o nosso corpo a prender aquela inflamação ali naquele sítio para que ela não possa sair enquanto o nosso sistema imunitário está ali a lidar com ela. Então, se nós eliminarmos a inflamação, se nós eliminarmos o aumento de temperatura local, nós vamos estar a contrariar o sistema imunitário e a fazer com que ele deixe de atuar a longo prazo. Também isto acontece com o contrariar a febre. Embora a febre não seja uma resposta imunitária frequente sempre, ou seja, a febre não surge sempre que o sistema imunitário atua, surge só quando isso se justifica, mas contrariar a febre, portanto baixar a febre, vai dar a indicação ao nosso sistema imunitário de que ele não precisa, nem pode, nem tem condições de atuar da forma que é saudável fazê-lo. Então, se nós queremos um sistema imunitário tonificado, que atua e que faz o seu trabalho, nós precisamos de lhe dar essas dicas, ou seja, deixá-lo trabalhar e ainda incentivar a sua atuação para demonstrar ao nosso sistema imunitário que ele tem um terreno livre para trabalhar e para atuar e, no fundo, livrar-nos das doenças. E isto é algo que por vezes não está muito esclarecido, não está muito aceite, até que as mães começam a tratar mais naturalmente os filhos e percebem que estas respostas imunitárias, elas não são por si a doença, ou seja, o sintoma não é a doença, o sintoma é o corpo a lidar com a doença e esse sintoma é necessário de maneira a livrar o organismo da doença. Claro que muitas vezes isto vai escalar e escalar e escalar e complicar-se, e aí é que entram os nossos tratamentos naturais. É para que a doença não continue a escalar e a multiplicar-se, é de certa forma para ajudar o nosso corpo a lidar com aquilo. E é muito importante, principalmente, a prevenção. A prevenção vai fazer com que o terreno esteja preparado. Imaginem o que é: jogadores de futebol a tentar fazer um torneio, um jogo, num campo de futebol cheio de buracos. É a nossa imunidade quando nós não preparamos o terreno, quando nós não fazemos uma boa prevenção. Vamos ter o nosso campo cheio de buracos e os nossos jogadores não vão conseguir atuar ali naquele terreno. A prevenção, embora seja a preparação do terreno, por vezes o terreno fica tão preparado que a doença nem consegue entrar no nosso sistema, ou seja, a imunidade está de tal maneira tonificada, fortalecida,
que a doença não consegue entrar no nosso corpo e não consegue usar-nos como um hospedeiro. E na realidade é isso que nós somos para as doenças. Nós somos um hospedeiro e somos um veículo para ir do ponto A ao ponto B e para manter aquele ser vivo, que normalmente é microscópicozinho e que é uma doençazinha qualquer que se apoderou de nós. Então, se nós queremos um sistema imunitário que atua, sobretudo para que depois nós possamos usar tratamentos naturais com eficiência e ao mesmo tempo para diminuir a quantidade de vezes que os nossos filhos ficam doentes e para reduzir o tempo dos períodos de doença, nós precisamos de preparar muito bem o terreno, criar essa imunidade bem forte, tonificar esse sistema imunitário e criar uma resposta imunitária saudável e intensa, bem intensa. Isso é muito importante. Está aqui um comentário. Tenho tomado todos os dias banhos frios. Eu sei que é verão, mas agora está mais fresco e tomo com água fria na mesma. Muito bem, muito bem. Agora é continuar ao longo do inverno. Não parem, hein? Agora é continuar, sempre. A água fria é muito boa. Tonifica o nosso sistema imunitário e fortalece muito o nosso organismo e até causa remissão de vários episódios de autoimunidade e de inflamação no organismo. Portanto, o banho frio é manter sempre, ok? Estou em evolução nesse campo, a aprender muito contigo. Na minha própria saúde já se nota diferenças, mas ainda assim muito longo caminho a percorrer. O Gabriel é o filho, tem andado bem, com estas mudanças de temperatura e a andar sempre descalço aqui por casa. Posso dizer que anda maravilhosamente bem. É assim mesmo. Andar descalço é muito bom também para a saúde e para a imunidade. Na verdade, toda a gente deveria andar descalça, pelo menos o tempo todo que passa em casa. E andar descalço é muito importante para várias coisas, mas sobretudo para a nossa musculatura e estrutura. Portanto, para o nosso esqueleto, para os nossos tendões, para a nossa fáscia, que é o tecido conectivo que mantém tudo no seu lugar, e para os nossos músculos. Andar sem sapatos, sobretudo em casa, sobretudo o tempo todo, mas enquanto estamos em casa é um local seguro para andar sem sapatos. Para quem está a começar, basta isso desde que passe algum tempo de pé e a andar, porque o andar descalço corrige todas as pequenas manhas que nós vamos ganhando no nosso andar e, de certa forma, os desalinhamentos e os problemas estruturais que nós começamos a desenvolver com o tempo, é muito fácil corrigir para quem anda descalço. Além disso, melhora o nosso equilíbrio físico e o equilíbrio está diretamente ligado ao emocional. Quando nós melhoramos o nosso equilíbrio através do físico, nós melhoramos também a nossa resposta emocional. Portanto, o andar descalço é muito mais completo do que se possa imaginar até. É muito, muito, muito completo. E está ligado à imunidade também. Mas para haver uma conexão grande com a imunidade, é preciso ser no exterior, na terra. Porque quando andamos descalças na terra, estamos também a contribuir para criar microbioma saudável e isso é muito importante para a imunidade. Adoro andar descalça desde sempre. É isso mesmo, Cláudia. Quem não adora pode passar a adorar. O truque é não abusar no início, porque os nossos pés ficam doridos e até o nosso corpo fica dorido. E eu não sei se vocês já repararam nisto, mas isto foi uma das primeiras coisas que eu reparei. Eu comecei há uns anos a fazer exercício físico descalça e a correr descalça. E eu apercebi-me que eu usava muito mais os abdominais. E esta falta de tonificação do núcleo que muitas pessoas têm e que acaba por se demonstrar em flacidez abdominal tem a ver também com o uso de calçado.
ok? E quem corre descalça vai notar que os músculos se tonificam muito no núcleo, ok? Exterior é mais na praia. Sim, na praia também é bom. Na praia também constrói microbioma. É muito bom. Então, estava eu aqui a falar de cuidar dos nossos filhos naturalmente. Já vos falei da resposta imunitária e de como é que nós, de certa forma, tonificamos, ou seja, elevamos a imunidade, não a suprimindo. E depois, para além disso, é muito importante que os alimentos que as crianças comem sejam alimentos que não inflamam o seu corpo, e isso deve ser avaliado para cada criança, porque cada criança vai ser um caso um pouco diferente, não são os mesmos alimentos que inflamam todas as crianças. Eu às vezes recebo mensagens do género: será que eu devia deixar de dar laticínios ao meu filho? Será que eu deveria deixar de dar queijo ao meu filho? Pode ser uma filosofia de vida, e aí eu não tenho nada a dizer, mas a verdade é, há crianças que inflamam imenso com queijo e há crianças que podem comer queijo à vontade e não vão ter problema nenhum de saúde. E o mesmo com a manteiga. Outros laticínios, depende das crianças. Algumas reagem muito bem, algumas não reagem nada bem. Os cereais, igual. Às vezes eliminar o glúten é bom, às vezes não faz diferença nenhuma. Às vezes eliminar todos os cereais processados, ou seja, tudo aquilo que foi feito em farinha, faz uma diferença na saúde de uma criança, do género dela passar de estar todos os dias doente para ela passar a estar completamente bem a 100%. E olhem que eu até já tive um caso de uma criança que eu acompanhei há pouco tempo, e não foi o único, em que até já tinha sido feita uma intervenção cirúrgica, uma operação à garganta, e a criança continuava sempre com problemas respiratórios, sempre a manifestar aqueles mesmos sintomas que supostamente iriam desaparecer com a operação, e aquilo que a pôs saudável foi a alteração alimentar. Portanto, vamos assumir que cada pessoa ela tem as suas reações, a sua reatividade inflamatória, ok? E isto pode vir das emoções, pode vir dos alimentos, pode vir do stress adaptativo da criança, pode vir do seu ambiente, e por isso é que desintoxicar o ambiente é o ponto número 1 sempre de todas as casas para garantir a saúde de todos os elementos. E depois pode vir do terreno. E o terreno é o quê? É o microbioma, é a microbiota do organismo. Ou seja, aquele conjunto de bactérias, micro-organismos e vírus que são habitantes naturais do nosso corpo. E sim, nós temos vírus que são habitantes naturais do nosso corpo. E essa malta toda, esse grupo de pequenos seres, habita o nosso organismo e luta contra outros pequenos seres que querem ocupar o nosso corpo, mas que nós não vamos deixar. O que é que acontece? É preciso manter o equilíbrio e eliminar a inflamação para que o nosso microbioma ou microbiota se mantenha saudável. E eliminar a inflamação vai passar por eliminar todos os inflamatórios que a criança tem na sua vida e depois, por outro lado, dar-lhe alguns alimentos específicos para alimentar esse microbioma e, inclusivamente, também os probióticos e pré-bióticos, ok? E isto vai fazer uma diferença enorme no tal terreno que eu estava a falar, para que quando a imunidade é recrutada, é chamada a agir, é chamada a trabalhar, ela tem um terreno em que ela realmente consegue desempenhar o seu papel. Porque senão, é como quando no vosso trabalho vos pedem para fazer uma coisa, mas as condições não estão reunidas e não dá para aquilo acontecer, estão a ver? A nossa imunidade chega lá e diz assim: olha, não tem condições, não vai dar. Peço desculpa, lamento, mas não há condições de eu resolver este problema aqui. Então nós precisamos de criar o terreno, reunir as condições e tonificar, fortalecer a imunidade para que quando é necessário ela esteja lá e consiga atuar e haja condições para isso, ok? O que é que eu vos quero dizer? Eu vou, no dia 16 de setembro,
fazer uma aula, uma sessão ao vivo em que eu vos vou explicar como fortalecer a imunidade das crianças, já a pensar também no início do período escolar, como é que nós podemos cuidar da imunidade deles, pô-los com uma saúde de ferro, basicamente, de maneira a que eles possam evitar muitas das doenças que as crianças trazem da escola e também que tenham um corpo preparado para corrigir alguma condição de saúde, algum problemazinho que eles possam vir a ganhar na escola. E portanto eu vou-vos explicar, primeiro de tudo começamos por analisar em que ponto está a imunidade da criança, ok? E isso é muito importante porque não é igual, nem todas as crianças estão no mesmo nível de imunidade. Então, nós vamos analisar em que nível de imunidade a criança está e partindo desse ponto, o que precisamos de fazer para elevar a imunidade dela e dar-lhe aquela saúde de ferro em que ela vai conseguir ter uma imunidade que luta contra os agentes da doença e que os expulsa do organismo, ainda que com uma ligeira ajuda e correção dos produtos naturais, mas na realidade o nosso corpo precisa realmente fazer este trabalho, não vão ser apenas os produtos que vão cuidar da doença, vai ser o próprio organismo tonificado por esses produtos, ok? Então, quem quiser participar, o link está na minha bio, é só clicar na bio do Insta. E entretanto, queria-vos pedir que vocês escrevessem aqui nos comentários o que é que vocês levam daqui, deste direto, ou pelo menos da parte que vocês assistiram, e alguma coisa que eu ainda vos posso responder, se vocês quiserem que eu vos responda a alguma questão. Vou-vos deixar escrever e digam-me o que é que levam daqui. Ou então, o que é que eu ainda vos posso responder para vos ajudar. Contem-me coisas. Vai, bora lá, malta. O que é que levam daqui? Digam-me lá, por favor. Que isto não é um monólogo. Vocês estão aí, eu estou-vos a ver, hã? Eu estou-vos a ver. Estava a falar de andar descalço. Sabem que andar descalça diminui a eletricidade estática do cabelo? Isso é algo que as pessoas às vezes não conectam. Quando tu andas na terra, descalça, a eletricidade acumulada no organismo vai para a terra. E quando o cabelo está assim com aquela estática, que o cabelo não baixa, isso ajuda bastante. Eu nunca mais tive isso desde que vivo numa casa de madeira, porque o nosso corpo está sempre em contacto com a natureza, basicamente. A madeira é um organismo vivo. Só do cabelo. Tira do cabelo, porque do cabelo é onde se vê, mas para a eletricidade estática sair do cabelo, precisa de sair do corpo todo. Que é no teu corpo que ela está, embora tu vejas no cabelo, é no corpo todo, ok? Não tem como estar só numa parte do corpo, a eletricidade anda ali a circular em ti. E então, dizem-me o que é que vocês levam daqui, o que é que vos fez sentido, o que é que vocês gostaram de ouvir neste direto, o que fazer quando têm febre. Olha, o ideal para as crianças que têm febre é nós começarmos a perceber quais são os sintomas restantes e tratar. E eu, por norma, faço isso com a homeopatia. Ou seja, a criança tem febre. Se tem só febre, não lhe vamos fazer nada. Vamos lhe dar água. Se ela quiser alimentos, vamos dar os alimentos. Se ela não quiser alimentos, se ela fizer recusa alimentar, não damos comida, mas vamos tentar sempre dar água.
Ou fazer bebidas de eletrólise, que é algo que eu também recomendo sempre nos meus acompanhamentos, é fazer uma bebida de eletrólise para a criança, porque ela vai reter mais hidratação, ok? E depois, ir ver os restantes sintomas. Por exemplo, a criança tem febre, mas também tem prostração. Ou tem uma febre e também tem tosse. Nós vamos medicar com a homeopatia o restante e a febre vai ser o principal atuante, ou seja, a febre vai ser o principal ingrediente da cura e a homeopatia vai ser o segundo ingrediente que vai dar ali a estocada final para a doença se ir embora. Quando vomitam não fazemos nada. Quando vomitam, dás uma bebida de eletrólise, dás água e se for um episódio de vómito que a criança teve, não é preciso fazer nada. Se for algo recorrente, aí sim, um tratamento de homeopatia. Ou se for vários episódios seguidos, a criança a vomitar por vários dias, aí sim deves tratar com a homeopatia. Como saber o que faz mal? Aquilo que faz mal às crianças precisa de ser avaliado de acordo com a história de vida daquela criança. Por norma, ali dentro da história dos primeiros 6 meses da vida da criança, nós encontramos as razões e os potenciais alimentos aos quais ela vai reagir. E isso é algo que eu faço sempre em consulta. Eu vou perguntar como é que a criança nasceu, como é que estava a mãe, como é que foi o parto, como é que foi a gestação, como é que foram os 3 meses a seguir ao nascimento, como é que foram os 6 meses a seguir ao nascimento. E toda esta história vai-me ajudar a entender onde é que poderão estar as reações que a criança faz aos alimentos. Isso é uma avaliação. É preciso ser avaliado para perceber quais alimentos são esses e como é que nós os vamos poder eliminar e se não são deficiências metabólicas, porque é diferente, ok? Uma deficiência metabólica significa o quê? O meu organismo não consegue digerir aquele alimento. E não consegue porquê? Porque há outros alimentos que o acompanham e que não deixam digerir ou porque não tenho as enzimas corretas. E no caso de ser os acompanhamentos ou as misturas, então nós vamos separar esses alimentos. No caso de ser o próprio organismo, nós vamos tratar com a homeopatia a digestão, para que essa digestão fique otimizada e esse alimento possa ser digerido, ok? Nem sempre os alimentos são para retirar, depende da história e do alimento que é, ok? O que são bebidas de eletrólise? Bebidas de eletrólise são bebidas que levam por norma um ingrediente adocicado e um ingrediente salgado e água para que se possa fazer a retenção da hidratação, porque a hidratação não é apenas a água, são os sais minerais também. E nós, para reter esses sais minerais, precisamos de um pouquinho de doce, ok? Não sei se já vos aconteceu alguma vez vomitarem e darem-vos uma bebida que eu nem vou dizer aqui o nome, que é para não vomitar eu, no hospital. Mas pronto, isso acontece porquê? Porque essa bebida tem sal e açúcar, mas esses não são os melhores ingredientes para fazer essa receita, nem essa bebida. Por favor, não façam isso. Nem vou dizer o nome, que é para quem não souber não ficar a saber. E quem souber, apaguem isso da história da vossa vida, nunca deem essa bebida aos vossos filhos, nem doentes, nem saudáveis, nem nunca bebam isso, ok? Já o próprio Cristiano Ronaldo explicou, muito bem explicado, que não é isso que se bebe. Eu não preciso de voltar a explicar. O que acontece? Precisamos, por exemplo, de mel pode ser um bom ingrediente, e precisamos de sal, o sal dos Himalaias, por exemplo, ou sal marinho, flor de sal, um sal de qualidade, e água, feito nas quantidades certas, que são muito, muito pequenininhas, muito, muito baixinhas, vai ajudar a criança ou o adulto a reter hidratação, ou seja, a não vomitar a água, o líquido que está a beber. Dão outra, não quer saber, eu nem quero saber, Neuza, o que é que eles dão mais, que isso, essas bebidas, cá para mim, parece-me que isso é tudo
coisas que não se vai dizer aqui no meu canal do Instagram. Se eles podem censurar certas coisas que me apetece dizer, eu também posso censurar certos produtos que não me apetece ver a aparecer aqui no meu canal. Portanto, não quero saber o nome de nada dessas coisas, quero que isso tudo vá arder, basicamente, ok? Isso é tudo porcarias que nunca ninguém devia consumir nem beber e que só fazem mal. Ouvi um dos meus filhinhos a chorar, mas está ali o pai. Estava a olhar a ver se estava ali o pai. E pronto, e acho que é isto, meus amores. Vocês não dizem o que é que levam daqui. Vá, uma coisa mais fácil. Vocês, se gostaram deste direto, comentem 1. Se odiaram, comentem 2. Vá, pelo menos façam-me lá este favor. Já que não me fazem perguntas, nem me dizem o que é que levam daqui, eu fico a achar que vocês não levam nada. Espero bem que eu esteja enganada. Espero bem estar enganada. É assim, né? É assim. Já há muito tempo que não aparecia aqui. Hoje estou toda cheia de piadinhas. Foi muito tempo sem falar. Já tinha a língua presa. Olha a Sandra Filomena. Já estou a acabar, meu amor. Mas se gostaste, comenta 1. Se odiaste, comenta 2. Acabou de chegar, mas agora pronto, olha. Comenta também. Ok. Já tenho aqui um coraçãozinho. Opa, assim sim, assim uma pessoa até acumula combustível para voltar. Coraçõezinhos sim, eu gosto muito de coraçõezinhos. Muito boa noite, Sandra. Como estás? Estive aqui a falar de cuidar das crianças naturalmente e da imunidade. Vou dar uma aula ao vivo para reforçar, fortalecer a imunidade das crianças. Se estiveres interessada, o link está na minha bio. Na bio, deve estar para aí, pronto, em algum lado. Ok. Isto assim já está a ficar, já estou a ganhar algum otimismo. Até já tenho aqui um coraçãozinho para vocês. Já está tudo a melhorar bastante. Muito obrigada. Hoje foi o aniversário do Serginho, o meu esposo, e ele diz que gosta muito deste vestido, então eu vesti este vestido que ele gosta. E ele veio a almoçar a um sítio bonito. Essas coisas lindas e românticas que a gente faz por amor. Sobretudo porque ele já está a ficar bem velhinho. Muito, muito geriátrico. Ele nos stories disse que faz 29, mas é mais IVA. Um IVA daquele assim, ó. Acreditem, é mais um bocadinho. Bom, meus amores, então, muito obrigada pelos vossos comentários. Muito obrigada pelos vossos coraçõezinhos. Adorei estar aqui. Para a semana volto, na segunda-feira à noite também. Entretanto, se vocês querem fortalecer a imunidade das vossas crianças agora para o início do período escolar, cliquem na bio, vão lá e inscrevam-se na aula que eu vou dar ao vivo. É no dia 16 de setembro. E até lá vão seguindo por aqui que eu vou dando umas dicas, tal como dei hoje. Vou dar mais todos os dias, como já se sabe que é meu apanágio. Um grande beijinho a todas e muito obrigada por estarem aí. Vocês estão-se a rir, vou desligar o Face. Vocês estão-se a rir de eu estar a dizer que ele fez a idade 29 mais IVA, né? Não lhe contem nada, não lhe vão contar que eu digo estas coisas. Fica só entre nós, hein? Beijinho. Tchau, tchau. Conto convosco, hein?